Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, nós consideramos, nesses dias da oitava do Corpo de Deus, algumas verdades sobre o Santíssimo Sacramento, a doutrina sobre o Sacramento da Santíssima Eucaristia, o sacrifício da Santa Missa e a comunhão, a ação de graças, comunhão diária. E hoje o Padre vai falar sobre a comunhão espiritual. Então vamos falar um pouco breve sobre esta prática e a importância de fazer esta comunhão espiritual para estar mais unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. A comunhão espiritual. O que é a comunhão? A comunhão é entrar em união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo de um modo muito íntimo, pelo nosso batismo, que nos faz membros da Santa Igreja, que é o seu corpo místico, e que também já nos faz aptos para manducar, para comer o seu corpo físico. O Santíssimo Sacramento o Sacramento do Batismo já nos destina para a Santíssima Eucaristia. Por isso é uma razão, aqueles que não são batizados não podem comungar, não. É verdade que nós temos a prática de fazer a primeira comunhão, o catecismo, depois a cerimônia da primeira comunhão, mas só que é uma questão de preparação. Nada mais, mas a alma batizada, não confessada, não tendo pecado mortal, nada impediria ela comungar, mas o costume eclesiástico é que tem esta preparação do catecismo e tem numa missa não se receba por primeira vez Nosso Senhor de modo sacramental. A graça santificante nos une, nos deixa em comunhão com Nosso Senhor, e a comunhão, a recepção da Santíssima Eucaristia nos faz unidos, nos dá esta união com Nosso Senhor de modo muito estreito. Supõe a fé que nos une a Deus, supõe a graça que nos une a Deus, mas só que esta união que supõe as demais é uma união muito singular, estreita, íntima. Cada uma tem a sua conotação, a sua importância, mas só que aquelas se destinam para essa. Por isso não tem sentido uma alma em estado de graça, podendo não comungar. Não tem. Se ela está assim, para estar melhor, mais santificada, mais robustecida, amadurecer também, o amadurecimento ajuda inclusive nas lutas contra as inclinações, defeitos do temperamento, na formação do caráter de cada um. Então, a prática desta união com o Nosso Senhor. Aí começa a moldar os santos, obviamente com a educação, com a graça de Deus pelo santo batismo, o sacramento da confissão, mas também com a recepção desse Santíssimo Sacramento. Então pode acontecer que as almas estejam distantes desse sacramento, não distantes por razões jansenistas, ou por escrúpulos, ou por coisas semelhantes. Não. Estejam distantes por a simples razão da crise da igreja que todos nós sofremos na nossa própria pele. Então, muitos não têm missa todos os domingos, muitos não têm a Santa Missa todos os dias, muitos não têm a Santa Missa todos os meses. Tem uns que têm 3 por mês, uns têm 1 por mês, outros 1 a cada 3 meses, e tem pessoas que têm missas 5 a cada 6 meses. Então, como diria o padre, como se manter unido ao Nosso Senhor com tão poucos sacramentos? É possível. Nosso Senhor, na sua infinita bondade, extremada caridade para com todos, na delicadeza das finezas do seu amor para com todos nós, Ele tem um recurso, uma carta da manga, uma carta do coração de Jesus, Nosso Senhor. Então, a comunhão espiritual. Então, o que é a comunhão espiritual? Santo Afonso, falando a respeito,
que é o grande santo, sobre esta devoção, ele vai explicar que consiste o quê? No desejo de receber a Jesus sacramentado, ou seja, aqui é muito importante, consiste no desejo de receber a nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado e em dar-lhe um amoroso abraço como se nós tivéssemos recebido. É muito claro e estas palavras condensam absolutamente toda a doutrina sobre a comunhão espiritual. Então, consiste no desejo de receber a Nosso Senhor sacramentado. Então, eu estou longe da Santa Missa. Às vezes, razões de trabalho, aqueles que têm missa frequente, mas o dever de Estado é o dever de Estado, não? Então, é deixar a Deus por Deus, não? Então, tem que ir trabalhar e não vai poder... Eu pego um trânsito, vai chegar, não vai ter a missa, a igreja vai estar fechada, ou o padre já vai ter viajado, o que for, o que acontecer, Deus sabe, mas então vou ficar sem nada. Não. Nunca ninguém que tentou estar com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado, e não esteve por uma das coisas, incidentes da vida, saiu de mãos vazias. Então, nunca nosso Senhor corresponde aos desejos sinceros do coração daqueles que o buscam. Então, esse desejo de receber a nosso Senhor, então, desejar comer o seu corpo, beber o seu sangue precioso. Esse desejo tem que ser um desejo eficaz, ou seja, eu quero comungar. Mas eu não posso, por quê? Porque eu não tenho a Santa Missa, porque eu estou enfermo, porque eu não estou com jejum eucarístico, porque eu não pude me confessar, estava, infelizmente, vamos supor, um pecado grave que não pode comungar sacramentalmente. Depois, não tendo missa, depois só pode comungar uma vez por dia sacramentalmente. E muitas vezes as almas com grandes desejos querem comungar, mas não pode, só uma por dia. Na tradição é assim, uma comunhão diária, não duas, não três, uma só. E tão devota do Santíssimo Sacramento, continua desejando receber e se pode fazer a comunhão espiritual várias vezes por dia. Nada impede. A comunhão espiritual pode se fazer várias vezes por dia. Quantas? Quantas você desejar. Quantas a sua alma estiver solícita, estiver desejando Nosso Senhor. Não tem um número determinado. Então, consiste nesse desejo de receber a Nosso Senhor e de dar um amoroso abraço em Nosso Senhor. Porque nós recebemos Nosso Senhor para estar unido intimamente a Ele, essa saudade do Santíssimo Sacramento. Então, dá-lhe um abraço. Não. Sempre dá um abraço e ficar aos seus pés, né? Porque quem está aos pés de Nosso Senhor está mais próximo do seu coração. E aí ficar um momento, adorar o Nosso Senhor, como se ele estivesse recebido do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para a comunhão espiritual, não é necessário estar em jejum eucarístico, não é necessário estar com outra condição que o desejo de querer, o desejo de estar com o Nosso Senhor, querer estar com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, serve também para as almas que estão no pecado mortal. Eu diria, mas como pode ser que posso comungar espiritualmente e posso sacramentalmente? Pois então, as almas que estão, infelizmente, no pecado mortal e não puderam se confessar, desde o ato de contrição, desde o arrependimento, já tem umas ações, uns movimentos vitais. Não está em pecado mortal, mas só que tem esperança, tem a fé em Nosso Senhor. Então, debaixo dessas cinzas tem brasas, não? Que é o desejo, a vontade que vai voltar a se unir a Nosso Senhor. Então, faça um ato de contrição, porque existe a contrição perfeita. Tente mover esta contrição, desejo de receber o sacramento da confissão e depois se arrepender, propor se confessar quando for possível, quando for possível, e nada impede de comungar espiritualmente. Isso não serve para a comunhão sacramental, somente serve para a comunhão espiritual, que é o quê? Desejar receber Nosso Senhor e dar-lhe um amoroso abraço como se o tivéssemos recebido. Ou seja, deseja. Se ajoelha lá, se está na igreja, hein? Se está na Santa Missa, nos nossos centros de missa, onde for.
se ajoelha ou sentado ou dirigindo, se está dentro do carro, não, aonde for, e desejar receber Nosso Senhor. Existe uma fórmula? Não. Não existe nenhuma fórmula que seja somente por ela que vamos conseguir a comunhão espiritual. Mas só que Santo Afonso deixou uma fórmula muito bela que é normalmente usada para fazer a comunhão espiritual, que é a seguinte: Ó Jesus meu, creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Vos amo sobre todas as coisas e desejo receber-vos em minha alma. Já que agora não posso fazê-lo sacramentalmente, venha ao menos espiritualmente ao meu coração, como já tivesse recebido, vos abraço e me uno a vós. Não permitais, Senhor, que volte jamais a abandonar-vos. Amém. Esta é a fórmula que Santo Afonso propõe para esta devoção. Esta prática ela é muito importante também para aqueles que recebem sacramentalmente a Santíssima Eucaristia, porque ela pode ser feita preparação para a comunhão, o desejo de receber Nosso Senhor. Ninguém se aproxima de Nosso Senhor se não deseja receber a vida, não? Que nós precisamos. Então, começamos a beber de suas chagas, seu sangue precioso, pelo santo desejo. Então, desejando Nosso Senhor, já começamos a nos alimentar de Nosso Senhor, de sua vida e de suas virtudes. Pelo santo desejo, uma ótima preparação para a comunhão. E durante o dia será uma perfeita ação de graças, mesmo tendo recebido Nosso Senhor, mas prolongar aquela intimidade com Nosso Senhor, com mais desejo de se unir mais e mais a Nosso Senhor, e não se contentar com a união de hoje, porque a de hoje foi boa, mas a de amanhã poderá ser melhor, e a do dia seguinte ótima, e assim mais e melhor, cada dia em cada comunhão. E as almas que estão impedidas de receber sacramentalmente Nosso Senhor têm vantagens. Primeiro, que a comunhão espiritual, também com o exercício da comunhão, da confissão, do ato de contrição perfeito, vai arrancando pouco a pouco, ou de uma vez, dependendo da intensidade da vontade da pessoa, ajudada com os auxílios de Deus, Nosso Senhor, a sair do pecado. Muitas vezes a vida espiritual é feita matemática, né? Peca, confessa, comunga, peca, confessa, comunga. Esta faz uma coisa, outra e outra. Então, isso daí vira uma rotina lamentável. Agora, quando a alma cai no pecado, infelizmente, por um deslize, volta a segurar-se na cruz e na mão de Nosso Senhor, se levanta pelo sacramento da confissão, pelo arrependimento e o sacramento da confissão, comunga Nosso Senhor para se manter em pé e lutar e correr para o caminho da eternidade, tudo é diferente. E como fazer isso? Santos desejos. O desejo tem um poder muito forte. O desejo faz que nós estejamos unidos com aquilo que nós desejamos. Sim. Então, quem está desejando o Nosso Senhor já tem a sua vontade posta em Nosso Senhor. Ali onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não? Então, se nós temos o coração, o desejo posto em Nosso Senhor, nós temos Nosso Senhor conosco, que é o nosso tesouro. Essa é uma grande prática, muito praticada por alguns e mais ou menos por outros. E, em realidade, podemos fazê-la e devemos fazê-la frequentemente, porque, independente de ter ou não Santa Missas, comunhões frequentes, nós precisamos estar unidos com Nosso Senhor. E é verdade que a união mais íntima é a comunhão sacramental, mas se não temos a comunhão sacramental, mesmo tendo a comunhão sacramental, nós precisamos prolongar essa união. E como fazê-lo? Comunhões espirituais. Pode ser um olhar a um crucifixo, ao terço pendurado no espelho do carro, não sei aonde, e que nos lembra a nossa religião, lembra o sacrifício de Nosso Senhor, não uma imagem do crucifixo. Então, nos unir a Nosso Senhor, Senhor, venha minha alma, vos desejo. E se nós não temos o desejo, peçamos a Nosso Senhor. Senhor, eu quero vos desejar, eu quero vos amar. E por que eu não tenho conseguido? Porque eu tenho amado o pecado, então me arranque do pecado, Senhor. Eu não quero amar o mal, com aparência de bem, porque é uma falsidade.
quero andar na verdade. E fale com Nosso Senhor, e Nosso Senhor vai dizer amém. Você busca, vai encontrar, pede e recebe. Quem bate, a porta se abrirá. Não? Quem procura, acha. Não foi isso que ele disse? E é isso que Nosso Senhor faz. Procurando, batendo a porta do coração de Jesus, o coração de Jesus se abre. Procurando o coração de Nosso Senhor, nós o encontramos. Aonde? No Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Mas nós não podemos comungar por várias razões. Não temos missa. Senhor, vinde a meu coração, vinde a minha alma. E Nosso Senhor irá espiritualmente. Mas o espiritualmente não quer dizer que não seja algo real. Sim, pela fé é algo real. Então tem a realidade física, que é a comunhão sacramental, e tem realidades espirituais, que é a comunhão espiritual. São reais, mas com realidades, com uma modalidade diferente. Mas nós não podemos pensar que as coisas espirituais não sejam reais, porque isso é um absurdo, é um erro, um desatino. São reais, e as realidades espirituais não se opõem às realidades físicas, assim que uma comunhão tampouco se opõe à outra. Ambas se complementam e serão para a alma devota a suma perfeição. Então, queridos fiéis, aqui temos um recurso a mais, uma verdade de nossa religião, que foi alimento de muitos santos. Nós temos, por exemplo, uma grande santa que foi celebrada, não? Por causa da oitava da festa do Corpus Christi, ela não foi celebrada, mas Santa Juliana de Falconieri. Se não me falhar a memória, é da Ordem dos Servitas. E ela estava no leito de morte e desejava muito receber o viático, o que é o viático? É a última comunhão que se recebe quando possível, não? Hoje, cada vez mais difícil, as pessoas morrem como animais na UTI e, às vezes, com tantos aparelhos, já não pode receber mais Nosso Senhor sacramentalmente. Mas, bom, quando é possível, se dá a última comunhão, a última, o chamado viático. Vem de via, não de caminho, para ser o alimento fortíssimo nessa transição do tempo para a eternidade. E o sacerdote chega, ela já não podia mais receber o Santíssimo, e então o Nosso Senhor saiu das mãos do sacerdote e penetrou, ela comungou porque penetrou, o Nosso Senhor passou não pelo coração dela e ela comungou. A Sagrada Hóstia penetrou pelo seu coração, pelo seu peito, e assim ela comunga. Por que ela comunga assim? Porque desejava Nosso Senhor. Nosso Senhor, Ele é o imã que atrai Nosso Senhor, as almas, é a sua graça, e a sua graça operando em nós, e opera com que? Amando. Quem ama deseja o amado. Então o amor de Nosso Senhor, a Nosso Senhor, fará com que Nosso Senhor venha a nós, e venha a nós, e quando vai para vir, Nosso Senhor não se cansa de ver os meios de vir, mas Ele chega pelo desejo, comunhão espiritual, e quando esse desejo é forte, Nosso Senhor vai providenciar para os que não têm missa, aqueles que têm poucas, o que for, as graças para se manter firme, em pé, e Ele vem, hein? Ele vem, e basta amá-lo, e temos o exemplo com Santa Juliana de Falconieri, amar Nosso Senhor. E esta prática nos garante uma graça. Como lhes falava, que hoje há uma dificuldade por causa das questões sanitárias, hospitais e todos os critérios, horários de visita. Hoje os homens morrem de cada coisa que antigamente não existia, ou se existissem, não era como hoje, assim, generalizadas, hein, não tinha tantos aparelhos, as pessoas morriam em casa, ou morriam no hospital que tinha uma capela a 3 metros do quarto onde estava morrendo, que tinha um Santíssimo, tinha um sacerdote lá, que sempre estava visitando os doentes todos os dias, de verdade, tinha padres que sabiam confessar, e aquelas pessoas tinham temor de Deus, se ouviam sinos, se ouvia passar procissões, então estavam impregnadas da religião verdadeira, logo tudo levava a Nosso Senhor, de um modo ou de outro, e nós não temos nada disso. Então, o viático, que é tão difícil de poder recebê-lo por escassez de sacerdotes, escassez de missa, escassez de zelo de sacerdotes que se dignem fazer esta grande caridade. Então,
como que vamos morrer como animais? Não, desejemos nosso Senhor. Mas temos que desejá-lo agora, que temos saúde e uso de razão. E quando estivermos desamparados em coma, um estado lá que nem se mover, que Deus nos livre, mas podemos passar por isso, hein? Então, quem virá em nosso auxílio? Os desejos formulados com sinceridade, com devoção, com piedade, no tempo da nossa saúde. E Nosso Senhor estará ali conosco, quando ninguém vai se preocupar de levar Nosso Senhor para nós, mas o nosso desejo, o nosso amor, sim, levará Nosso Senhor, e Ele estará ali do lado da nossa cama, como nosso remédio, como nossa ponte para a eternidade, para chegar até o céu, se nós os desejamos. Então, vivamos de santos desejos de Nosso Senhor, de comer o seu corpo e beber o seu sangue, e assim de ter a sua vida, viver para Ele, viver com Ele, unido a Ele, e daqui passar para a eternidade. E a nossa comunhão será sempre, o nosso céu será o quê? O desejo realizado, estar sempre com Deus, sem temor de perdê-lo, sem nenhum temor de perdê-lo, porque já não haverá nada que nos possa fazer tropeçar e nos separar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pensamos essa graça por intercessão dos santos tão eucarísticos, não? Santa Juliana de Falconieri, também Santo Antônio, não, que fez um milagre eucarístico, e todos os santos foram e são devotíssimos do Santíssimo Sacramento. Mas um se destaca mais, e todos os outros santos eucarísticos, não, que não vou mencionar todos, mas que os senhores conhecem, ou vamos conhecer suas vidas depois, em outras ocasiões. Peçamos a eles, a todos os santos, nossos anjos da guarda, a Maria Santíssima Nossa Senhora, esse santo e sincero e eficaz desejo de estar unido a Nosso Senhor. E depois tratar como se tivéssemos recebido, porque todo aquele que procura Nosso Senhor encontra Nosso Senhor. Então temos que, depois de desejar, já agradecer, apertar um forte abraço ao Nosso Senhor, seus pés, como a Madalena, seu coração unido ali, como as almas amantes do coração de Nosso Senhor, ou beijar suas mãos, seja como for, mas tratá-lo com carinho, porque ele realmente veio em nosso socorro pelo desejo eficaz. Então, que Ele conceda essa graça, essa prática devota, que robusteça as nossas almas, e assim nos fará, com muitas ou poucas ou missas, mas o importante de tudo, por isso elas são celebradas, e por isso tem a ordem católica. Qual a finalidade? Estar unida a Deus. Então, não existe distância, não existe nada que nos possa impedir ou nos desculpar. Não estou sem Deus porque estou impossibilitado. O que te impossibilita? A falta de fé? Peça a fé. A falta de esperança? Peça a falta de caridade, amor a Deus? Peça o amor a Deus. A falta de missa? Comungue Nosso Senhor sacramentalmente. E uma outra prática que não se opõe a essa, que segue essa, brota dessa, é o santo desejo de se unir a todas as missas que se celebrem nesse dia. Então essa prática é muito eficaz e também faz com que as almas, pela fé, se transportem do altar, seja onde for que estejam celebrando-se missas, no mundo inteiro, em toda parte, do nascer ao pôr do sol, existem missas verdadeiramente celebradas para adorar Deus Nosso Senhor. Então podemos ir espiritualmente a esses altares e ali comungar espiritualmente, porque Nosso Senhor está nesses altares, não se encontra ali imolado, e dali ele vai ao encontro das almas que o desejarem. Então que Nosso Senhor nos conceda essa graça de amá-lo, e esse amor eficaz supõe o desejo, e esse desejo nos une a Nosso Senhor, tanto para receber sacramentalmente, como para recebê-lo espiritualmente, quando não pudermos recebê-lo sacramentalmente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.